Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um Papo de Herdeira, transformando as suas heranças e riquezas. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast. Estou aqui com uma educadora financeira, a Edilene, que eu venho conhecendo tem uns 6 meses e cada vez a gente vem construindo um saber. Espero que vocês adorem ela. É super animada e vai falar pra gente da importância da educação financeira. Você tem educação financeira? Vamos saber aqui que Edilene, o que é isso. Edilene, seja bem-vinda! Olá, Muito bom te ter Lu. aqui. Nossa, é uma honra, é um prazer estar aqui com você, Lu. Você é muito linda. Ai, obrigada. Você também é muito linda. Edilene, se apresenta, conta qual que é seu Instagram. Quem é você? Meu Instagram é edilene.educadora financeira, né? Eu trabalho com educação financeira, ajudo as pessoas, oriento as pessoas no melhor caminho, na melhor tomada de decisão, né? E a educação financeira veio, né, para mudar a história de muita gente. E é um propósito de vida, né? Eu tenho a educação financeira como um propósito de vida. Edilene, eu vou tentar aqui falar um pouquinho, porque essa é uma pergunta que surge muito. Então, eu vou tentar falar do campo da psicologia, que é de onde eu sei, e depois você fala da educação financeira, porque as pessoas perguntam muito assim, psicólogo financeiro ou educador financeiro? Então, eu vou explicar. A psicologia financeira, gente, ela vai trabalhar com seus pensamentos, com as suas emoções, seus sentimentos e os seus pensamentos com relação ao dinheiro. Então, ele é num campo, educação financeira, a psicologia financeira, ela é num campo muito profundo do ser humano. É aqueles sentimentos que eu tenho, que eu não conto para ninguém. É o meu medo, é a minha vergonha, é a minha inveja, é a minha dificuldade de dizer não, é a minha dificuldade de ser a mais rica, a mais pobre de uma mesa. É aquele momento que eu deixo de sair porque eu não tenho dinheiro, mas eu não conto para ninguém. Então, são sentimentos, gente. A psicologia financeira, ela sempre vai trabalhar com a sua vergonha e com a sua culpa. Você tem dinheiro, você está na culpa. Se você não tem, você está na culpa. Então, eu costumo falar que eu preparo o terreno para o educador financeiro. E eu acho que a gente precisa entender das nossas emoções diante do dinheiro antes de fazer um processo de educação financeira. E aí, o que é um trabalho de educação financeira, Edilene? O trabalho do educador financeiro é um professor, é como se fosse um professor. Ele orienta, né, as pessoas em relação ao dinheiro. Eu costumo dizer, Lu, que a educação financeira vai muito além do dinheiro em si. Uhum. E educação financeira é emoção, é comportamento, né? Então, quando eu estou ali com um cliente, a primeira coisa que a gente vai fazer é detectar qual é a emoção, com que emoção que ele usa o dinheiro, qual o comportamento dele mediante o dinheiro. Diante disso, nós vamos traçar estratégias, né? Aí que entra os números, porque a educação financeira, ela casa muito bem com a psicologia financeira, né? Quando a pessoa vem pronta, já alinhada, todas aquelas crenças limitantes, pronto para rever os números, e ali os números falam por si só. Ali a gente faz o levantamento dos gastos, ela entende como é a vida dela financeiramente. Por exemplo, eu faço educação financeira familiar, né? Eu tive com a família, né, onde a pessoa, a esposa só chorava, porque ela não estava entendendo para onde estava indo o dinheiro. Então, quando a gente fez o levantamento de todos os gastos, eles entenderam que era com barzinhos e lanchonete. Então, quando eles enxergaram, eles tiveram mudança de hábito. O educador financeiro não manda parar de gastar. A educação financeira não é parar de gastar. Uhum. Educação financeira é se educar e entender qual a melhor tomada de decisão. Essa família, o que eles fizeram? Eles alinharam o que era de supermercado, o que era de barzinho, passeio, água, luz, tudo. Ficou tudo muito bem alinhado. Hoje eles têm uma vida confortável, né? Isso daqui é importante que você está falando, porque a educação financeira, ela traz luz para o seu dinheiro. A gente tem a ideia que o educador financeiro, primeiro ele vai vir me criticar.
E não é isso, não é isso. Ele não está aqui para te julgar. Pelo contrário, mesmo porque, Edilene, o educador financeiro, ele passou por esse processo. Sim. Ele fez esse processo, então ele sabe, ele conhece essa dor. Ele começou, a primeira pessoa dele foi ele mesmo. Exatamente. Né? Então, a função não é te julgar. E não é... É segurar na sua mão. E... É segurar na sua mão e falar para você, você não está só, eu estou aqui, eu vou te ajudar. E a certeza é que vai dar certo. Tem um ponto que as pessoas falam assim, Luciana, começar um processo de educação financeira é muito difícil. E eu concordo. Eu não sei se você concorda. Concordo muito. Porque nós não somos acostumados com limite. E educação financeira diz de limite. Educação financeira diz de saber esperar, né? Você vai e lembrando que as pessoas que têm alcançam um maior sucesso são aquelas que sabem esperar, tá? Exatamente. Então, eu vou saber esperar. Eu vou ter mais consciência. Consciência do que eu tô gastando no barzinho. Consciência do que eu tô gastando no supermercado. A ansiedade vai diminuir. Por quê? Porque se ela tem um plano, um projeto, um sonho, ela sabe exatamente quando é que vai ser realizado. Você sabe que você falando aí de projeto e sonho, algumas pessoas, elas não têm noção que elas podem sonhar. Exatamente. E com a educação financeira você pode sonhar muito. Né? E me conta uma coisa. Eu vou te perguntar de cara. É caro? Não, é acessível. É acessível. O que eu costumo fazer, Lu? Eu pego um cliente, trabalho com ele 3 meses, né? Nesse processo de 3 meses, eu costumo dizer que o primeiro mês é o mês mais complicado, né? Que é o mês que a pessoa vai colocar ali todos os seus números ali, ele vai expor suas dores, vai expor suas frustrações, né? Então, a gente traça ali um plano de 1 ano, né? O primeiro mês. O segundo mês, ele vai colocar em prática, juntamente comigo, orientando todo o processo. No terceiro mês, as coisas já começam a dar certo. Então, digamos aí, é 1 hora de atendimento por semana. Um valor acessível aí de R$350 a R$200 a hora. Vale lembrar que a deseducação financeira e a desorganização financeira custa mais caro, né? Muito caro. O que acontece, Lu? As pessoas, elas se culpam muito quando elas estão endividadas, né? Então, elas têm vergonha de expor. Então, primeira coisa que eu falo para o meu cliente, quando eu encontro um cliente assim, eu falo, se perdoe. Primeira coisa é se perdoar. Por quê? Os nossos pais, eles não foram ensinados a lidar com dinheiro. Então, eles não nos ensinaram. Então, a partir do momento que você não foi ensinada a fazer certo, então se perdoe e comece a escrever uma nova história. Então, ali fica mais leve para o meu cliente entender que é possível sair das dívidas. Para você ter uma noção, Lu, em cada 10 brasileiros, 7 tem algum meio de dívida. 3 não conseguem pagar. Eu acho que a gente entrou num lugar muito difícil, Edilene, porque eu não fui educada pelos meus pais, não fui embora. A gente aprende sobre dinheiro com os nossos pais, tá? Mesmo que eles nunca falam sobre isso, as nossas crenças, os comportamentos, os nossos hábitos foram aprendidos com os nossos pais. Mas eu não tive educação financeira, eu sou filha de bancários, tá? Eu não tive educação financeira, mas agora eu tenho que ter para ensinar meus filhos. Exatamente. Então, essa geração, a geração da minha idade, ela ficou num lugar muito complicado. Porque se ela não ensina para os filhos dela... Eu tenho uma amiga que ela fala, eu não sei nem por onde começar, Luciana. E eu tô ali, eu tenho 2 filhas de 8 e 6 anos. E eu preciso ensinar sobre dinheiro, conversar com elas sobre isso. Lu, eu amo fazer educação financeira familiar. Amo. Por quê? Eu tenho uma cliente na Itália que eu comecei a fazer com ela e o esposo. E os filhos começaram a observar as nossas reuniões. Automaticamente, eles mudaram os comportamentos. Acendia uma luz, apagava, entendeu? Então, eles entraram no processo de educação financeira. Então, teve uma família também que eu dei uma palestra na família mesmo, ensinando a importância de saber usar o dinheiro, a importância de participar desse momento da educação financeira familiar para que a família realize os projetos. Aí eu faço o mural dos sonhos da família e de cada um. E como chegar para realizar. Então, todos ali estão juntos,
né, em um só propósito, com a educação financeira. E assim os seus filhos vão aprendendo e crescendo a lidar com o dinheiro de uma forma saudável e leve. Você sabe que, na minha opinião, esse Mural dos Sonhos, ele é fantástico. E a gente tem uma certa implicância com algumas coisas, principalmente que esbarraram ali nos coaches, né? E, gente, tem muito coach bom, tá, no país. Quando nós começamos, eu e o meu marido, e só lembrando, o dinheiro é a segunda maior causa de divórcio no país, tá, gente? Isso é muito sério. Quando eu e o meu marido sentamos para conversar sobre dinheiro, há sei lá quantos anos atrás, isso há muito tempo, eu tenho 21 anos de relacionamento com meu marido. Quando decidimos que a gente gostaria de ter uma vida saudável financeiramente, que o dinheiro não fosse um problema para a gente partiu do nosso sonho. Então, qual que era o nosso sonho? Então, o que nós vamos ter que fazer para realizar o nosso sonho? Então, o nosso sonho, ele é muito presente. Hoje a gente não conversa sobre ele, porque eu sei qual é. Meu marido sabe qual é. Então, a gente quer aposentar. Não significa que eu não vou trabalhar. E também não significa que o meu marido não vai trabalhar. Mas a gente quer aposentar. Então, há, sei lá, 13, 12 anos atrás, nós sentamos e falamos, vamos aposentar por conta própria? Sem esperar INSS, vamos aposentar por conta própria? Meu marido é administrador. E eu amo estudar dinheiro. Então, lá em casa, isso é normal. Você vai viajar com a gente, você vai escutar algum podcast relacionado a dinheiro. E tudo começou assim. Nós sentamos, então, na época, era daqui 20 anos vamos aposentar. Faltam 8 anos para a gente aposentar e ter a nossa renda passiva. Foi o nosso sonho que construiu a nossa caminhada. Uhum. Então, eu não tenho medo do que o meu marido está fazendo financeiramente, porque eu sei que ele está caminhando para o nosso sonho. E o meu marido, ele sabe que nós estamos caminhando para esse sonho. Mesmo se eu comprar uma roupa cara, ele sabe que eu tenho consciência que essa roupa talvez seja para a realização do meu sonho. A gente tem esse sonho, a gente sabe disso. Eu quero aposentar daqui a 8 anos e ele também. Então, assim, a importância disso, de trazer isso, sabe? Isso. O sonho é o que norteia a nossa vida, de uma forma leve. De uma forma leve. Tranquilo, assim. Você quer aposentar? Eu quero aposentar. Então, nós estamos caminhando para isso. Então, Lu, e o educador financeiro faz exatamente isso. Com que a pessoa lida com o dinheiro de uma forma leve. Porque falar sobre dinheiro, você sabe, Lu, é tabu. Né? As pessoas não gostam de falar sobre o dinheiro. Então, o educador financeiro, ele orienta. Às vezes, o cliente está totalmente perdido. Ele não sabe nem onde está e nem para onde vai. Né? Como dizem, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o educador vem, orienta essa pessoa. E com essa orientação, ele clareia a vida dele financeira, ele sabe onde ele está, ele sabe aonde ele quer chegar. Né? E com os números, a gente consegue fazer isso maravilhosamente bem. Sabe de uma coisa que o educador financeiro faz, que eu gosto muito, que é ter a consciência da sua jornada. Hoje, quando eu estava vindo para cá, uma pessoa me ligou e virou para mim e falou assim, quando eu mudei para a cidade que eu tô, que é São Paulo, eu tinha esse carro. E hoje eu tô indo para este lugar. Para mim, uma jornada de enriquecimento é ter consciência de onde eu saí para onde eu cheguei. Isso é riqueza. Eu falo isso muito, assim. Eu sempre penso, o meu pai, ele não é um super milionário. Também não vou te falar que ele não tem ali o seu patrimônio, que tá ok, tá bacana para ele, né? Mas ele muda a forma do dinheiro na casa dele. O meu sogro muda a forma de dinheiro na casa deles. Eram pessoas que não tinham nada e hoje eles têm
uma qualidade de vida financeira. Então, assim, eles transformaram o dinheiro da vida deles. E isso, para mim, é um parabéns. E, às vezes, a gente fica tanto na busca do dinheiro, na busca doida de ter dinheiro, que não tem consciência da sua jornada e da mudança. Eu saí de um Celtinha. Um carro não é uma coisa que eu gosto, eu odeio ter passivo. Eu não tenho. Eu tenho um Virtus, que é o único passivo que eu tenho na vida. Mas você você conhecer a sua jornada, de onde que você saiu, o que você trouxe para sua vida, e que isso é riqueza, sabe? Isso é riqueza. Eu não quero a riqueza do outro ou aquelas super milhões. Não, e essa riqueza que eu tenho hoje, o povo pergunta muito, Luciana, mas você é rica? Eu, coração, de onde foi que eu saí? Eu sou trilionária. Isso. A relação que eu tenho hoje com o dinheiro, o entendimento do que é caro e barato, sabe? Na minha opinião, caro é não ter educação financeira. Caro é não ter educação financeira. Isso para mim é caro. Exatamente. Por quê? Às vezes a pessoa acha que para fazer educação financeira, ela tem que ter dinheiro. Ou às vezes ela pensa, eu tendo dinheiro, eu pago todas as contas. Mas não é por aí. Ela tendo dinheiro, ela tem que saber usar. Ela tem que saber quais as prioridades para não tomar decisões baseadas na emoção, né? E essas atitudes são tão sutis, né? Que quando a gente tem consciência do dinheiro, a gente não toma. Por exemplo, eu tenho uma memória. E essa memória pode ter sido inventada por mim, porque a gente cria, tá? Então, família, desculpa. Mas eu tenho uma memória de eu perceber que as pessoas da minha família, nos almoços de domingo, chegavam pobre. Essa era a memória que eu tinha. Então, elas chegavam pobres. Não tinha dinheiro. De manhã eu sempre ouvia, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E, de repente, do nada, elas estavam ricas. Tipo assim, não, pode deixar que eu pague a caixa de cerveja. Pode deixar que eu faço isso. Ou trocava... Eu lembro de uma vez... Muita viagem. Trocava de carro. Sim. E eu era criança, eu via aquilo, mas você não estava pobre? Você não chegou pobre? E, de repente, do nada, elas se tornam ricas. Então, o processo de educação financeira te prepara para o almoço de domingo da sua família. Verdade. Né? Assim, isso é incrível. Te prepara para o encontro, você descobre. Porque, assim, Edilene, eu sou uma pessoa financeiramente diferente diante do meu pai. Diferente diante da minha mãe, diferente do meu marido, da minha melhor amiga, da minha amiga que é a mais rica. O nosso dinheiro, ele muda de acordo com a relação. De acordo com a relação. É incrível, né? O ambiente muda a nossa relação. Então, diante do meu pai, eu não tenho dinheiro nenhum, porque aí eu vou ganhar dele. Diante da minha mãe, não, mãe, pode deixar, eu pago tudo, eu tenho tudo. Gente, presta atenção se não é assim. Comenta aqui se você já percebeu que o seu dinheiro muda de acordo com a pessoa que está ao seu lado. Isso. Sabe? Então, a educação financeira te prepara para isso. Te prepara para isso. A educação financeira, Lu, ela é tão importante porque com o avanço da tecnologia, está tudo muito acessível, né? E essa acessibilidade faz com que as pessoas entrem em dívida. Então, as pessoas que estão endividadas, elas precisam acreditar que elas conseguem, né? E quando eu vou fazer um trabalho com a pessoa que está endividado, o trabalho que eu começo com ela é fazendo todo o levantamento dos números. Depois desse levantamento, eu traço para ela algumas estratégias. E dentro dessas estratégias, até uma outra segunda fonte de renda. E muitos clientes acordaram e encontraram uma segunda fonte de renda, né? Às vezes a visão está tão fechada, está tão bloqueada ali, olhando só para o problema. O educador financeiro vem e faz com que essa visão seja ampliada. Ela começa a enxergar possibilidades no mundo das dívidas. Ela começa a encontrar solução. Ela tira o foco do problema e começa a olhar para a solução com a ajuda do educador financeiro. O educador financeiro tem essa função de fazer com que o cliente não olhe somente para o problema, mas também encontre solução.
né? E aquelas pessoas que também não estão endividadas, elas querem se organizar exatamente para ensinar os filhos a ter uma educação financeira. Porque ela começa nos pais. E os pais vão ensinar para os filhos. Mediante as atitudes dos pais, os filhos vão crescer dessa forma, né? Eles vão enxergar, eles vão espelhar. Então, é muito importante a educação financeira familiar, né? Para o casal também, Lu, eu faço educação financeira para noivos. Nossa, importantíssimo. Para noivos, eles se organizam e entendem qual é a função do dinheiro com eles dois. Porque, às vezes, a pessoa casa e só mediante o problema que eles vão procurar solução. Mas tem aquelas pessoas que procuram antes, uma educação financeira antes de casar. Então, quando eles casam, tudo fica mais tranquilo, tudo fica muito claro entre os dois. Então, as chances de ter problema financeiro são mínimas. Nossa, eu quero falar 3 coisas. Estou lembrando que eu quero falar 3 coisas. Vocês não deixam eu passar daqui sem falar essas 3 coisas, não. Vou falar desse novo, e isso é muito importante, porque a gente não fala de dinheiro, porque a gente acha que é interesseira. Se eu falar de dinheiro, a gente vai ser interesseira, a gente fala de conta. Eu quero falar de dinheiro, como que vai ser, como que é leve, é pesado, como que entra, como que sai. E o quanto isso é importante num processo de noivado. Eu lembro que quando eu fui fazer o curso de noivos, teve uma educação financeira lá. Tinha um casal que não era educadores financeiros, mas eles eram bons de finança. A mulher era boa e o homem era ruim. Eles foram dar uma aula pra gente lá. E o povo não prestava atenção. E eu falava, gente, isso daqui é o que vai separar vocês. É isso daqui. O casal separa mais por conta de dinheiro, ou separa mesmo de verdade, ou separa... Porque tem muito casal que mora em república, né? Eles estão lá coabitando o mesmo espaço, mas não são casados. E é o dinheiro que vai impactar. Então, que bacana. Parabéns para os noivos que procuram aí educação financeira. Você falou do exemplo da família, e aí eu lembrei, a minha filha, a mais nova, a Lívia, eu perguntei para ela, filha, como você pode ser tão maravilhosa? E aí ela respondeu, porque eu imito você, mamãe. Que lindo. E é isso. Os filhos nos imitam, né? Sim. Nós somos essa fonte. A minha filha, Lu, coloca as bonecas e dá aula de educação financeira para elas. Olha que maravilha. Você precisa ver como que ela fala com as bonecas, entendeu? Nós viajamos e ela ficou juntando o dinheiro dela no cofrinho. Abrimos no dia da viagem. Ela levou o dinheiro dela. Lu, ela soube usar o dinheiro dela de forma muito inteligente. E ainda voltou com saldo. E o tanto que é importante que eles usem, né? Porque a gente... Eu lembro uma vez, o meu irmão, o filho dele tinha um dinheiro e foi pro parque. Aí o filho falou... papai, pode deixar que eu pague? Ele, não, pode deixar que eu pago. E é importante que o filho use o dinheiro. E nessa época nós fomos tomar um sorvete. Ela, mamãe, eu pago para você. A Lívia não gosta de pagar nada. Sério? Nada. Na hora que você fala com ela que ela tem que pagar, ela faz o dinheiro da doação, ela doa, sai doando o dinheiro da doação, ela sabe disso. Ela em casa tem o dinheiro da velhinha e ela pergunta para todo mundo que é mais velha, ela fala, você separou o dinheiro da velhinha? Vovó, você separou o dinheiro da velhinha? E ela sabe que não pode mexer no dinheiro da velhinha, então qualquer coisa que ela esteja gastando, ela pergunta, mamãe, é o dinheiro da velhinha? Não pode, é o dinheiro da aposentadoria dela, ela sabe que não pode mexer. Mas se ela tiver que pagar alguma coisa, eu pago um sorvete, que é o segundo, tipo assim, uma segunda vez na semana, aí é com o seu dinheiro. Eu compro uma Pringles. Você quer a segunda? Aí é com o seu dinheiro. E aí, essa é a hora... E ela tem acesso aos números? Tem, ela faz um caderninho. Ela tem valor, saldo? Porque fica tudo numa caixinha, tudo separado. Mas aí a gente olha os juros, tudo mais. Mas ela não... Se falar que é para gastar o dinheiro dela... Nossa Senhora, aí o dinheiro dela vale mais do que qualquer dinheiro na vida, ela não gasta. Mas eu disse que eu tinha 3 coisas. Num processo de conscientização que eu fiz com uma cliente, quando ela ganhou neném. Quando ela ganhou neném, e você talvez tenha passado por isso, quando eu passava, a Luísa ficou 90 noites sem dormir direito.
Ai, gente, me julguem, faz o que vocês quiserem, mas 90 noites sem dormir, assim, eram aquelas noites mal dormidas, tá? E aí, eu ficava vendo 2 programas que era Vai Fernandinha e o da Giovanni Elbenchi. De madrugada, não tinha, tipo assim, era o que eu dava conta de fazer. E ficava com elas e ficava vendo esses programas. E eu tive uma colega que ela também passou a noite acordada. E aí ela passava a noite comprando. Ela ia enchendo o carrinho dela e no outro dia ela não sabia o que ela tinha comprado. E, gente, o nosso cérebro, depois de um certo horário, ele está cansado. Então, ele não consegue saber se aquela escolha que ele está fazendo é boa ou ruim. Então, eu falo, passou de 9 horas, não compra. Mesmo que seja aquilo que você já ia comprar, não compra, porque pode ser uma decisão ruim. Então, imagina essa menina de madrugada, na época não tinha Shein, com um carrinho, com um monte de carrinho aberto, até ela perceber que no outro dia as compras começavam a chegar, sabe? E ela passava a noite fazendo isso, escolhendo coisa que ela não precisava, porque estava cansada. Então, como que é importante um trabalho de conscientização até que você faz escolhas erradas? Exatamente. Foi no seu Instagram, Lu, eu me encontrei muito, sabe? Muito, uso muito a sua fala, uso muito o seu ensinamento para os meus clientes. É por isso que eu estou agregando agora a educação financeira, né, com heranças financeiras, e pretendo fazer a psicologia financeira. Porque eu imagino como vai ser lindo com o cliente trabalhar a psicologia financeira e depois os números. Sim. A pessoa vai sair da psicologia financeira curada, pronta para lidar com os números e continuar com o resultado. Por quê? O que acontece? Eu vou lá, faço o planejamento financeiro do meu cliente. Os 3 primeiros meses, ótimo. 4º, 5º. No 6º mês, as coisas começam novamente a voltar para trás. Aí eu ficava sem entender, gente, isso é comportamento, mas como curar? Né? Porque tem as lealdades invisíveis, né? Então, eu busquei isso e está agregando muito na minha vida, primeiramente, e vai ser de um grande valia na vida dos meus clientes. Porque dinheiro é comportamento, é emoção. Ela falou que de lealdades invisíveis, gente, o que é uma lealdade invisível? Toda família, ela tem uma regra, uma norma de conduta. Lealdade invisível é como se fosse uma costura que nos prende à nossa família de origem. Você imita os seus pais, mesmo quando você odeia o comportamento dele, tá? Você faz diferente, por exemplo, eu sou psicóloga financeira, meus pais eram bancários, nós trabalhamos com a mesma coisa de um jeito diferente. Então, a lealdade invisível é essa costura que te prende à sua família aí de origem. Dever pode ser uma lealdade à família. Eu tenho um avô endividado, um pai endividado, uma mãe endividada. Eu não posso me tornar uma pessoa maravilhosa com dinheiro. Uma lealdade é o processo de endividamento. Então, eu também concordo que é importantíssimo que o educador financeiro entenda que o dinheiro não começa naquela pessoa que está ali. Não. O dinheiro começa na família de origem. E outra coisa, Lu, é a dívida emocional. Porque o endividado, nós trabalhamos, né? Tem as estratégias, trabalhamos as estratégias, paga-se a dívida, ficou certo. Depois de um tempo, volta de novo a dívida. Por quê? Há uma dívida emocional por trás. Né? E a pessoa que tem a dívida emocional, ela não vai deixar de ser uma pessoa endividada. Então, o que ele tem que fazer? Curar essa dívida emocional para depois realizar o pagamento da conta, da dívida. Eu concordo. Se você não olhar para suas dívidas emocionais, você não sai de um processo de endividamento. É um vício. Tem um cliente que eu atendi, né, há pouco tempo, que a gente estava trabalhando e ele falou: Edilene, eu não consigo sair das dívidas, eu não consigo, ganho X, né, uma profissão muito bacana, mas eu não consigo. E a gente foi conversando, e eu falei: você tem dívida emocional com quem? Ele falou: com a minha esposa.
Porque quando eu casei com ela, eu falei, eu vou dar conta. E eu tenho dado conta, mas dívida em cima de dívida. Então, quando ele entendeu isso, que ele precisava curar isso, ele buscou ajuda e agora ele está com a vida tranquila, com a vida mais leve. E eu falei para ele, você não deve nada para ela, ela não te deve nada. Então, a partir dali, ele recomeçou e está dando certo. Então, para a pessoa ter uma educação financeira, primeiro ela precisa curar. E depois dessa cura com a educação financeira, o sucesso é garantido. Garantido. Qualidade de vida, né? Qualidade de sonhos, de projetos, de viver, de sonhar, de realizar. Você sabe que eu gosto do processo de educação financeira, a real noção. Essa semana eu fiquei sabendo de um cara que ganha 60 mil reais e para ele o filho fazer uma aula de violão de 120 é caro. E a consciência, sabe? Hoje eu tenho uma consciência que eu produzo dinheiro. Não foi sorte, sou eu. Eu sei produzir dinheiro. Se a psicologia acabar amanhã, for proibida no Brasil, eu vou produzir dinheiro de outra forma. De qualquer outra forma. Porque sou eu. Eu sei fazer isso. E eu aprendi isso com você, Lu. Foi um divisor de águas na minha vida. O dia que eu vi você falando que se o dinheiro acabar, porque eu tenho a segurança, o amor, o dinheiro na segurança. Sim, eu também. E quando você falou isso, que tinha o significado de dinheiro na segurança, eu parei para ouvir. Aí você falou assim, eu não tenho medo de perder. Aí eu falei, o que ela vai falar? Porque eu tinha esse medo de perder. Aí quando você falou, se eu perder, eu sei fazer dinheiro. Eu sei. Falei, gente, eu também sei fazer. Então, para que o medo? E você sabe que a gente vê isso, várias pessoas falando isso, né? Alguns coaches, e você fica assim. Mas quando isso tá dentro de você de verdade, eu sei fazer. É a Luciana Cardoso que sabe fazer. Eu vou fazer de qualquer jeito. Onde eu colocar a mão, o negócio vai dar certo. Porque sou eu. Nunca foi sorte, não foi a minha profissão. Eu tenho uma profissão que eu tô dentro de 2% de ganho dessa profissão. Tipo assim, só 2% de pessoas da minha profissão ganham o que eu ganho. Eu ganho mais do que médico, eu ganho... porque sou eu. Se eu tivesse na medicina, seria a mesma coisa. Se eu tivesse na agronomia, seria a mesma coisa. Se eu fosse, seria a mesma coisa. Porque sou eu. Eu sei fazer. E essa consciência foi a educação financeira que me trouxe. Eu tinha medo de perder. Eu comprava alguma coisa e eu pensava que eu estava mais pobre. Hoje eu sei a riqueza que eu tenho na vida. Quando as pessoas perguntam se é rica, eu sou rica por conta disso. Porque eu vou produzir mais. O dinheiro não está indo embora. Eu estou colocando ele a serviço da vida. Lu, e eu confesso para você que eu mudei muito em relação ao dinheiro através de você. Porque eu sou educadora financeira, né? Eu faço planejamento, estratégia, dá certo, atendo meus clientes, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a partir do momento que eu aprendi com você, porque realmente, às vezes, a gente se culpava em fazer uma unha. Escovar um cabelo, a gente achava que ia ficar mais pobre. Não, vou ficar mais rica. Né? Então, assim, quando eu fui te acompanhando, minha visão foi abrindo. Eu falei, gente, meus clientes também são assim. Não é só números, né? Então, o enriquecer é a mente. Isso. Eu, graças a Deus, tinha muito medo disso. Imagina, você ganhar 60 mil reais por mês e seu filho fazer uma aula de violão de 120 ser caro. O café que você toma com as suas amigas, que você tá feliz. Isso daqui que nós estamos fazendo hoje. A incoerência financeira, né, Lu? Isso é muito importante. Ter coerência financeira é muito importante. É muito importante. Passa rapidinho, você viu? Eu sempre falo isso, gente, passa muito rapidinho. Edilene, você tem um livro que você amou, que você gostou, que você acha que foi bom demais pra você? Porque eu sempre gosto de livro, gente. O Pai Rico e o Pai Pobre. Foi? Gostei muito, 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 muito. Me ensinou muito, falou muito comigo. Acho que todo mundo deveria ler. Você sabe que você falou Pai Rico, Pai Pobre? Eu coloquei esses dias pra trás o audiobook dele, né? No carro, nós saímos de Belo Horizonte, fomos para Campinas ouvindo ele. E aí chegou uma certa hora que o Pai Rico falou que para você aprender a ter limite e tudo mais, porque hoje as coisas que você quer,
criança, quando você é criança, é barato. Quando você cresce, as coisas se tornam mais caras. E a Lívia tava lá atrás, gente, minha piquititinha de 6 anos. E as duas comentam o negócio até. E a Lívia falou assim, no meio do áudio do carro, ela falou assim, isso não é justo. E o que não é justo, filha? E ela, agora, o que eu quero é barato. Quando eu crescer, vai ser caro. Ou seja, agora que os pais que tinha que ser caro. É barato. Então, quando ela for adulta, vai ficar mais caro e vai ser ela que vai ter que pagar. E foi muito bom, sabe? Assim, nesse dia, o que fez eu ver eu queria ouvir esse livro, né? Eu queria comprar um negócio. E esse negócio, eu queria comprar uma bolsa. E era uma bolsa de 20 mil reais. E eu nunca fiz isso na vida, assim, nunca. E eu gosto de ter coerência financeira. Se eu troco a bolsa, tudo tem que combinar. Então, a minha questão era, posso ou não posso ter essa bolsa e tal? E eu falei, eu não vou tomar essa decisão agora. Eu vou escutar um livro e depois eu tomo a decisão. E aí eu escutei, fui viajando, escutando Pai Rico, Pai Pobre, e eu voltei e falei, não é uma bolsa, não é, eu quero continuar tendo os meus ativos, é muito além, importa. Né? Não que eu não gaste 20 mil reais com outras coisas. Por exemplo, uma viagem, mas não, por enquanto não. Quem sabe? De prioridades, né? Quem sabe um outro ano. Uhum. Edilene, estamos terminando, pessoal. Comenta aí se você gostou, se você tem qualquer dúvida. Edilene volta aqui e responde. Deixa aqui pra gente só o seu @ novamente, por favor, seu Instagram. Edileneandrade.educação financeira. Educadora financeira. Sigam ela lá. Quero te agradecer. Obrigada. Eu que agradeço, por você ter saído lá de Montes Claros para estar aqui. Muito obrigada. Para mim é uma honra, Lu. Para mim também. Estou muito feliz. Né? Muito feliz mesmo. Seja bem-vinda à Psicologia Financeira. Eu espero que a gente construa vários trabalhos aí, que nós estamos precisando muito de educadores financeiros bons aqui. Pessoal que está em casa, se você viu esse vídeo, não está inscrito, se inscreva, dê seu like, isso é muito importante aqui. Compartilha. Pessoal do Spotify, compartilha. Posta aí que você viu o vídeo e que você está se educando financeiramente, tá bom? Fiquemos com Deus e até o próximo Papo de Herdeira.